pessoal! Nesses vídeos direcionados à prova de dependência, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo que será cobrado e eu vou fazer um apanhado do conteúdo e no final eu faço um exercício aplicando essa revisão. Os conteúdos que serão cobrados na prova da primeira série serão movimento uniformemente variado, dinâmica do movimento, então a parte de aplicações de leis de Newton, e energia. Vamos começar pela cinemática do movimento. A cinemática ela vai se preocupar com as características do movimento, sem pensar nas causas, no que causou aquele movimento. Então a gente tem que lembrar que quando a gente observa algum movimento e tenta descrevê-lo a partir de algumas medidas, a gente está observando outra coisa, a gente está observando outro corpo. Então, a gente sempre vai descrever esse movimento a partir de um referencial, a partir de um observador. Dependendo da posição desse observador, a descrição de movimento pode variar. E a partir desse observador, que a gente constrói a ideia de movimento e de repouso. Se o corpo estiver com uma velocidade diferente de zero, a partir do referencial, a partir do observador, nós dizemos que o corpo está em movimento. Então, velocidade diferente de zero significa que o corpo está em movimento. E se o corpo estiver com uma velocidade igual a zero, nós dizemos que o corpo está em repouso em relação ao observador, ao referencial. Então, a gente vai descrever esses movimentos sempre a partir de um observador, de um ponto de referência. Corpos em movimento são corpos que possuem uma velocidade diferente de zero. Em repouso, corpos que possuem velocidade igual a zero em relação ao referencial. O movimento descrito por esses corpos, a trajetória descrita por eles, vai poder ter vários formatos, pode ser em linha reta, pode ser curva, pode ser um formato que não é nem reto nem curvo, não importa. Movimentos eles vão ocorrer com várias trajetórias diferentes. A partir da trajetória, então, a gente vai descrever o que está acontecendo ali. Nesse exemplo, a gente tem um movimento em linha reta, o movimento mais simples que a gente sempre começa a estudar. Se a gente tem um corpo que estava ocupando a posição A inicialmente e ele começa a se locomover, ele começa a se movimentar e vai até a posição B, o que a gente tem aqui? A gente consegue observar que inicialmente ele tinha uma posição inicial e à medida que ele se desloca, que ele se movimenta, depois de um certo tempo ele vai ocupar uma posição final. A diferença entre essas duas posições, a posição final e a posição inicial, vai nos ajudar a calcular o deslocamento desse corpo, o quanto esse corpo se movimentou. Então, o deslocamento de um corpo está relacionado com a posição final menos a posição inicial. Vamos lembrar lá que sempre que a gente for calcular deslocamento e aparecer esse ΔS, significa que a gente está calculando o deslocamento, a distância percorrida por um corpo. Esse delta aqui, na matemática, significa uma diferença, uma continha de menos. Então, ΔS sempre será o valor final menos o valor inicial. Nesse caso, de deslocamento, posição final menos posição inicial. Unidade de deslocamento é o metro. Então, isso aqui vai estar calculado em metro. A medida da rapidez com que esse corpo se movimenta, a medida da rapidez com que ele sai da posição inicial e chega à posição final, a gente vai chamar de velocidade. A velocidade vai depender do deslocamento e o tempo que o corpo leva para sair da posição inicial e chegar à posição final. Então, a gente vai ver que a velocidade vai depender sempre do deslocamento e do tempo que o corpo leva para sair da posição A e chegar à posição B. Com isso, a gente vai ver dois tipos de movimento. Com essa ideia aqui sobre como observar o movimento dos corpos e descrever esse movimento a partir de certas medidas, a gente vai ver que existe um movimento uniforme, um movimento uniformemente variável. O movimento retilíneo uniforme é um movimento em linha reta, por isso retilíneo, que vai ocorrer com velocidade constante. Movimento uniforme, a palavra uniforme, vem de velocidade constante. O que quer dizer isso? O valor da velocidade não varia. Essa velocidade, como eu falei anteriormente, como ela não varia, ela vai ter um valor
que vai ser calculado a partir do deslocamento sobre o intervalo de tempo para a variação de posições. Isso aqui é o que a gente chama também de velocidade média, de média das velocidades. Essa velocidade ela vai ser calculada com a unidade do metro por segundo. Essa é a unidade do sistema internacional, mas existe outra unidade muito comum também que a gente usa muito no nosso dia a dia, que é o quilômetro por hora. A gente vai poder usar uma regrinha de transformação de unidade para velocidade, que vai ser a regrinha do 3,6. Então, se a gente tem velocidades em quilômetro por hora e quer passar para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E se a gente quiser passar metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica pelo 3,6. Então, sempre que se tratar de medida de velocidade, a unidade é o metro por segundo ou quilômetro por hora, e a gente usa essa regra de transformação se a gente precisar transformar unidades em algum exercício. Atenção com as unidades. É muito importante, ao fazer os exercícios, colocar as unidades corretas. Toda medida que a gente faz tem uma unidade que vai dar significado para aquela medida. E é importante saber trabalhar com essas unidades em física. E isso será cobrado na prova. Então, atenção. Então, a velocidade é uma medida da variação da posição em um certo intervalo de tempo. É isso que está escrito nessa equação. Dessa equação de velocidade do movimento retilíneo uniforme, a gente consegue construir a equação horária do movimento retilíneo uniforme. Essa equação aqui vai ajudar a gente a resolver problemas que envolvam movimentos com velocidade constante. Então, qualquer movimento que ocorra com velocidade constante, a gente pode aplicar essa equação horária do MRU e a gente vai conseguir determinar posições, final ou inicial, velocidade e tempo. Isso aqui é um resumão sobre o movimento retilíneo uniforme. Com isso aqui a gente já consegue resolver vários exercícios. Eu vou colocar um exemplo e vocês vão ver como isso vai funcionar. No número 1, a gente tem o seguinte: a função do movimento de um corpo em unidades do Sistema Internacional é posição final igual a 2 mais 6 vezes t. Determine a posição inicial, a velocidade e a variação de posição nos primeiros 20 segundos de movimento. Vamos lá! Um corpo que se movimenta com velocidade constante. A gente tem a função horária desse movimento, a equação horária. Então, isso aqui, é a equação que descreve o movimento desse corpo. Vamos lembrar lá que no caso do movimento uniforme, a gente tinha que a posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa é a equação que vai descrever todo o movimento retilíneo uniforme, qualquer corpo que se movimente com velocidade constante. Se a gente compara essa equação horária do movimento uniforme com essa que foi dada, posição final igual a 2 mais 6 vezes o tempo. Primeiro, a gente tem que determinar a posição inicial. Quando a gente olha para essas duas equações, a gente percebe que o número 2 está ocupando a posição da grandeza posição inicial na equação. Então, a gente só de olhar para a equação horária do movimento já consegue determinar quem é a posição inicial. A posição inicial é igual a 2 metros. Então, já determinamos uma informação, posição inicial. A velocidade, como a gente tem a equação horária do movimento, a gente vai fazer a mesma coisa, Se a gente olha para as duas equações, o número 6 aqui, está ocupando a posição destinada à velocidade na equação. Então, a velocidade é os 6 metros por segundo. Já determinamos, duas informações, posição inicial e a velocidade. Os dois com unidades do Sistema Internacional. Unidade de posição é o metro, unidade de velocidade, metro por segundo. Falta determinar agora a variação de posição nos 20 primeiros segundos. Então, a posição depois de 20 segundos. É só a gente pegar a equação horária do movimento, substituir o valor do tempo. Para tempo igual a 20 segundos, a gente substitui no lugar do t o 20. Vai ficar posição final igual a 2 mais 6 vezes 20. Resolvendo essa conta, posição final, 2 mais... Primeiro a gente sempre resolve multiplicação para depois resolver a soma. 6 vezes 20,
120. Agora somando, 122 metros. Então, a posição inicial desse corpo era a posição de 2 metros, 20 segundos depois ele ocupou a posição de 122 metros. Então, qual foi a variação da posição? Qual a distância que ele andou em 20 segundos? O deslocamento é igual à posição final menos a posição inicial. Acabamos de encontrar a posição final, 122 metros, menos a posição inicial, que era 2. Então, ele se deslocou, ele variou sua posição por 120 metros. Então, com essa equação horária do movimento retilíneo uniforme, a gente consegue descrever todo o movimento de um corpo. A gente consegue determinar posição inicial, posição final. A gente consegue determinar em que posição esse corpo vai estar depois de um certo intervalo de tempo. Nesse caso, a gente viu que depois de 20 segundos o corpo estava na posição 122 metros. Consegue determinar a velocidade. Então, com essa equação, a gente consegue descrever todo o movimento uniforme, todo o movimento que ocorre com velocidade constante. No exercício número 2, a gente tem dois carros, A e B, que se movimentam no mesmo sentido. Então, eles estão indo para o mesmo lado da estrada, o mesmo sentido da estrada, com velocidades uniformes, então com velocidades constantes. Então, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Essa equação do movimento retilíneo uniforme vai descrever o movimento de cada um dos dois carros. Olhando para essa figura, a gente tem que determinar qual o instante que A encontra o B. Então, quanto tempo o carro A vai levar para encontrar o carro B nessa estrada. Olhando para o desenho, a gente consegue determinar a distância entre os carros. Então, o desenho mostra que eles estão a uma distância de 30 km um do outro. E a gente tem os valores de velocidade. A velocidade do A é de 60 km por hora, a do B de 40 km por hora. Se a gente quer determinar o tempo que esses carros vão levar para se encontrar, a gente quer determinar a posição onde os dois vão estar juntos. Então, o tempo que vai levar para a posição do carro A ser igual à posição do carro B. Então, sempre que a gente tiver um problema de encontro de dois corpos em movimento, que a gente quiser determinar o tempo que vai levar para esses corpos se encontrarem ou a posição de encontro desses movimentos, a gente vai considerar isso aqui, ó, que a posição final de um é igual à posição final do outro, já que eles vão se encontrar, eles vão estar na mesma posição final. Para a gente determinar isso aqui, a gente tem que escrever uma equação para cada carro, uma equação de movimento retilíneo uniforme para cada um dos corpos que se movimentam. Vamos escrever primeiro a equação horária do carro A. Então, ó, equação horária é posição final, posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Posição final do carro A vai ser igual à sua posição inicial. Se a gente olha para o desenho, eles estão a uma distância de 30 km. Quer dizer que a posição inicial do carro A é o 0 e a posição inicial do carro B é o 30, já que essa distância entre os dois é de 30 km. Então, a posição inicial do carro A é o 0, mais o valor da sua velocidade. A velocidade do carro A é os 60 km por hora, vezes o tempo. Nesse exercício, tanto a distância como as velocidades estão em quilômetro, distância em quilômetro, velocidade em quilômetro por hora. A gente não precisa transformar as unidades. Sempre que as unidades forem iguais, a gente mantém e faz a conta. Se as unidades estiverem diferentes, primeiro a gente tem que usar a regrinha de transformação de unidade. Então essa é a equação que vai descrever o movimento do carro A. A gente vai fazer a mesma coisa para o carro B. Posição final do carro B vai ser, posição inicial, a posição inicial do carro B é o 30 km, mais sua velocidade vezes o tempo. A velocidade do carro B é o 40 vezes T. Como a gente quer o tempo que eles vão levar para se encontrar, e eu falei que a condição para o encontro é que as posições finais fossem iguais, a gente vai escrever isso aqui. Posição final do carro A igual à posição final do carro B. Quem é a posição final do carro A? Tá
aqui, ó. Posição final do carro A é 0 mais 60t. Então, isso aqui vai ser 60 vezes t. O 0 eu posso omitir, tá? Soma com 0, sobra só o 60t. Igual a posição final do carro B. A posição final do carro B tá aqui, ó. 30 mais 40t. Olha o que a gente tem. Uma equação que só tem o valor do tempo desconhecido, que só falta descobrir o valor do t. Vamos resolver essa equação e achar esse tempo para o encontro dos dois carros. 60t igual a 30 mais 40t. Eu vou pegar esse 40t e vou passar para o outro lado do igual para juntar com esse. Se ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. 60 vezes t menos 40 vezes t igual a 30. 60t menos 40t, 20t, igual a 30. Para achar o valor do t, do tempo, o 20 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. 30 dividido por 20 vai dar 1,5 unidade do tempo. Como a gente usou a velocidade em quilômetro por hora, a unidade do tempo aqui é o hora. Então vai dar 1,5 hora, que significa 1h30. Então, qual o tempo que esses dois carros vão levar para se encontrar? 1h30. Então, eles vão levar 1h30 até um carro encontrar o outro nessa estrada. E qual vai ser a posição de encontro? Qual distância eles vão estar dessa posição do início da análise do movimento dos dois carros? Então, que distância vai ser essa? Bom, a gente achou o valor do tempo. Como a posição final dos dois carros vão ser iguais, é só a gente substituir esse valor do tempo em qualquer uma dessas duas equações que a gente vai estar encontrando a posição final, já que a posição final do A é igual à posição final do B. Vamos substituir na equação do A. 60 vezes t. Então, 60 vezes 1,5 vai ser igual a 90 quilômetros. Estamos falando em distância. A unidade é a unidade de distância, quilômetro, que é o que a gente está usando nesse exercício. Então, os dois carros vão se encontrar na posição 90 quilômetros dessa estrada. Se a gente substituir o valor do tempo na equação do carro B, a gente vai encontrar como resultado os mesmos 90 quilômetros, já que as posições finais serão iguais. Então, tanto faz você usar a equação do carro A, que foi o que eu usei, ou usar a equação do carro B para resolver qual será a posição de encontro entre os dois carros. Com tudo isso que a gente viu sobre movimento uniforme nesse vídeo, vocês vão conseguir resolver os problemas sobre movimento retilíneo uniforme da lista de exercício e da prova.